23 de setembro de 2023, apresentação Álvaro Vinícius de Souza Silva. O tema hoje é percepção e realidade. O que é a percepção e o que é a realidade e de que maneira relacionamos ambos os conceitos, por assim dizer. Bem, antes de prosseguir, preciso destacar o seguinte: o tema ele envolve a natureza de reflexão metafísica, filosófica, enfim, há um orientar que ultrapassa as fronteiras do senso comum. Então, aqueles que não estão habituados a pensar dessa maneira ou que não tenham interesse em algo que vá além do que costumam ver, ouvir, ler, né? Então é melhor procurarem um outro material, né? Audiovisual, ou de áudio ou vídeo, enfim, de outro assunto, né? Porque aqui eu irei me deter em uma reflexão que procura ir além do que habitualmente se tem por percepção e realidade ou por terminologias calcadas em um campo lexical específico, ou seja, relacionadas a alguma especialidade do conhecimento. Uma outra observação também é que eu não irei me deter em uma escola filosófica, digamos assim, ou em algum tipo de doutrina, né? Espiritualista, esotérica, não. Irei aqui fazer uma reflexão que ela, apesar dessa abordagem metafísica, possui influências da minha própria experiência e visão sobre as coisas. Vamos lá. A percepção e a realidade. Percepção, né? Quando nós, por exemplo, notamos as coisas que estão ao nosso redor, né? Os objetos, né, que nos estimulam sensorialmente, sejam eles objetos domésticos, utensílios, própria casa, a rua, as estradas, as paisagens, o meio ambiente, enfim, não importa em que cenário nós nos encontremos, né? Estamos a todo momento sendo estimulados por aspectos de natureza sensorial. Nós conseguimos ver, ouvir, sentir, né, as variações térmicas e temos também o olfato e podemos também sentir o gosto dos alimentos, né? O aspecto gustativo, né? Toda essa esfera sensorial, ela está a todo momento nos estimulando. E os sentidos que eu acabei de citar, eles são os sentidos que são reconhecidos pela ciência ortodoxa, pela classificação conceitual que se encontra nos manuais científicos ou técnicos de áreas como a medicina, ou até mesmo a psicologia, a biologia e outras correlacionadas. Acontece que, ainda que esses sentidos eles estejam ao nosso dispor, né, claramente podemos assim identificar, havendo então a predominância do sentido visual,
né? Nós não podemos dizer que o nosso aparelho sensorial ele está apenas limitado às sensações que costumamos ter ou ao que a nossa visão, por exemplo, consegue identificar, né? Por quê? Porque o nosso aparelho sensorial ele só é, do ponto de vista da significação, a partir de um perceptor, de algo que nos faz ter a percepção sobre cada coisa. Se, por exemplo, uma pedra, e eu sei que é uma pedra, né? Algo que é sólido, né? Que possui características que possam criar um obstáculo no caminho, né? Eu só sei disso não simplesmente pelo domínio das sensações, né? Por eu pegar uma pedra, né? E notar o aspecto, né? de solidez da pedra, né? Assim como a noção do tamanho dessa pedra, né? O tamanho dos objetos, né? Tudo isso envolve o domínio sensorial, mas a significação só acontece por meio da capacidade de perceber as coisas, mas não é uma capacidade reativa, simplesmente. É uma capacidade de perceber que está integrada em um ser inteligente, né? E esse ser inteligente, ele só é de fato inteligente porque ele tem ciência das suas percepções. É por isso que quando se fala em inteligência artificial, na realidade não há propriamente uma inteligência artificial. O que existe, ou existem, ou possam existir máquinas, aparatos tecnológicos que tenham a capacidade de emular atividades tipicamente de seres inteligentes, ou seja, conseguir identificar padrões dentre